Fala galera, beleza? Todos bem? Espero que estejam todos bem. Aqui é o Deni que está falando. Vim falar com vocês mais uma vez sobre percussão, né? Sempre trazendo algumas dicas, alguns rudimentos, alguns exercícios. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta que me ajuda muito, até hoje, desde que eu comecei a tocar. Como eu já falei nas outras aulas, eu toco batera, toco percussão, e sempre foram coisas que estiveram agregadas historicamente, né? A bateria nada mais é do que um set de tambores e pratos, que foi lá muito tempo atrás, alguns músicos acharam que seria interessante a gente pegar o chimbal, juntar com a caixa, com o pedal, e foram agregando, mas esses instrumentos são percussivos. Então a métrica, o fundamento do instrumento, basicamente é a mesma coisa. E como eu venho falando nas outras aulas, a gente sempre vai utilizar o quê? A gente vai utilizar a ferramenta que é as mãos ou as baquetas. E quando a gente fala de mãos e de baquetas, sempre os dois estão agregados. Tem muita coisa que você vai tocar com a mão, tem muita coisa que você vai tocar com a baqueta, tem muita coisa que você vai utilizar um e outro. Então é muito importante que a gente estabeleça uma forma de estudar que vai te agregar de todas as formas. E a forma que eu encontrei foi esse pad aqui, que é um padzinho de um tamanho grande, ele não é pequeno, do tamanho de um tambor. Hoje em dia existe até as compact congas, né, para quem gosta de tocar tambor. A compact conga, ela é só o aro e um pedacinho do corpo. Então esse aqui ele se assemelha muito ao tamanho de um tambor natural. E como vocês podem ver, ele tem peles, duas borrachas, uma de cada lado, uma extremamente dura e uma bem maleável, bem mole, que é para dar um rebote legal. Aí você vai pensar, pô, mas o que isso aí vai me ajudar na percussão? Isso aqui é a maior ferramenta que você pode ter. Porque o que você for estudar com a mão, você consegue tocar. Vai estudar um tambor, você vai estudar um pandeiro. Ele não tem som. Se você mora num apartamento, se você mora numa casa, se você vai estudar num horário onde outras pessoas estão com as suas rotinas diárias, você consegue estudar. Você precisa estudar com a baqueta. Ele te dá a mesma flexibilidade de você estudar com a baqueta sem incomodar as pessoas. Então, um padzinho dessa forma é um pad que você pode comprar, é um pad que você pode fazer, é um pad que você pode sempre ter contigo para que você estude da melhor maneira possível, porque ele não vai te trazer barulho. E aí o que você vai fazer? Estudar os rudimentos que você vai colocar aqui, depois aplicar no instrumento. Por quê? Porque é completamente diferente. Você vai estudar um exercício de pandeiro, você vai estudar um partido alto. Aí depois você vai levar para o pandeiro. Você precisa adequar a sua sonoridade. Então eu preciso lembrar a todos que quando você estuda em algum lugar que não tem som, você estuda para trabalhar a parte mecânica e a parte cognitiva. Você precisa entender o exercício para você assimilar o exercício e para você executar o exercício. Depois que você executa o exercício, você coloca o controle e depois a velocidade. Esse é o processo. Então a parte mecânica a gente estuda aqui nesse instrumento. A parte sonora, a parte de finalização, de você tirar aquele som que você quer, tem que ser no instrumento. Mas a parte técnica você vai trabalhar toda aqui. Então eu gostaria de deixar para vocês alguns exercícios. Eu falei muito nas outras aulas sobre o exercício do 1 e 1 e do 2 e 2 e do paradiddle. É um exercício que vai te ajudar a desenvolver de todas as formas. E aí eu falei, eu vou levar esse pad para mostrar para todo mundo que tudo aquilo que a gente utiliza mão, utiliza baqueta, faz sentido a gente transmitir para o instrumento, porque a gente vai conseguir usar de uma forma e de outra. Vamos utilizar primeiro com a mão. Se você estiver aqui, vai estudar para você tocar um tambor, você vai estudar 1 e 1, muito simples, direita e esquerda, não tem segredo. Adiciona a velocidade, diminui a velocidade,
Eu venho falando isso em todas as aulas porque é muito importante no começo você ter uma base sólida. Se você consegue entender os fundamentos da percussão, da bateria, de qualquer instrumento, tambor, prato que você for tocar, bloco, sonoro, é muito importante que você entenda o fundamento. Porque a rítmica é familiaridade. Você começa a escutar uma linha rítmica, você começa a se familiarizar com ela, entender os conceitos, os acentos, você consegue desenvolver. O fundamento é o que vai te dar a ferramenta para que você desenvolva isso. Então é muito importante que a gente estude toda essa parte para que a gente desenvolva. O fundamento é a base de tudo. Então eu coloquei aqui, se você vai tocar um tambor, se você vai tocar um pandeiro também, você pode estudar o 1 em 1 aqui. Depois o 2 e 2. Reparem que eu fiz os 3 exercícios. O rulo, que é o single stroke, que é o 1 e 1, o papamama, que é o 2 e 2, e o paradiddle, que é o direita-esquerda, direita-direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Esses 3 exercícios vão te dar a base que você precisa para você tocar qualquer instrumento de percussão. Você não vai conseguir tocar se você não tiver uma base com esses instrumentos. É muito importante que você dê uma atenção a esses exercícios, a esses fundamentos, a esses rudimentos, porque eles vão te dar desenvoltura. Eu apenas adaptei ele para aquilo que eu preciso. Se eu preciso tocar um instrumento de baqueta, 1 e 1. 2 e 2. Paradiddle. São 3 exercícios que você transfere para qualquer instrumento de percussão. É a base, é o fundamento de tudo. Então é muito importante que você comece estudando, que você estude devagar, que você consiga ter o controle do exercício para só depois você adicionar velocidade. Eu venho falando isso em todas as aulas porque, como é um curso de 0 até o contato com o instrumento, até você começar a desenvolver, então a base é a chave de tudo. A gente escuta sempre falar isso, mas é muito importante estar sempre lembrando mesmo, que você não consegue desenvolver se você não tiver uma boa base. Se você estudar errado, você vai adquirir vícios, vai adquirir postura errada, vai pegar errado no instrumento, e isso não vai te ajudar. Como hoje nós estamos aqui com o pad, então eu vou deixar aqui primeiro com as baquetas, como a gente vai estudar, e depois com a mão, e depois vou mostrar como a gente pode transferir isso para o instrumento. Sempre desde a primeira aula eu digo, segure a baqueta, deixa 4 dedos aqui, esse dedo aqui para cima. E aí a gente vai trabalhar algumas etapas. Na primeira etapa, a gente trabalha com a palma da mão para baixo, certo? É muito importante que a palma da mão esteja para baixo e que você tenha esse movimento. Note que a baqueta sobe, dá o golpe e volta para a posição inicial. E notem que esses dedos estão travados, eles não se mexem. O movimento sai todo daqui. Aqui é a mesma coisa. Então eu tenho 1, 1. A coisa que eu sempre aconselho quando a gente vai estudar é ficar de olho na postura. Eu sei que eu tenho todo esse espaço aqui para bater, não importa o lado que eu estou estudando, a diferença vai ser o resultado, porque aqui eu vou ter mais rebote, muito mais, porque é uma superfície bem mais macia. Aqui eu vou ter menos rebote, porque é uma superfície dura. Ou seja, quando eu falo de rebote, eu estou dizendo que quando chegar o golpe da baqueta, ela não vai voltar tanto quanto aqui. Aqui ela vai voltar muito mais. Eu vou ter muito mais rebote aqui do que do outro lado. Mas eu começo estudando primeiro o que tem menos rebote. E eu não posso ficar olhando para a ponta da baqueta. A ponta da baqueta vai bater no pad de qualquer forma. Eu tenho que estar de olho aqui, ó.
muito importante que a gente comece devagar, acelere, diminua, segura um pouco devagar, acelera de novo, segura, diminui, aí você acelera de novo, até quando você cansar. Você vai trabalhar um tempo, você vai ter uma condição física que você vai fazer por alguns minutos, você vai cansar. E primeiramente, no primeiro momento, quando você começar a cansar, você diminui a velocidade e mantém o exercício para aumentar o seu condicionamento. Acelera. Eu cansei, eu diminuo, mas eu não paro o exercício, meu corpo vai descansar e eu acelero de novo. Cansei, aí eu diminuo. Descansei, quando eu for parar, eu paro na velocidade baixa. Por que eu não posso parar na velocidade alta? Porque isso não é controle. Na velocidade alta, o seu corpo entendeu o exercício, assimilou e ele vai no automático. O controle está em fazer devagar. Esse é o primeiro exercício. Depois nós temos o papamama. Dá para perceber que conforme você faz mais devagar, o movimento fica maior da baqueta. Conforme você coloca a velocidade, o movimento fica menor, fica mais curto, trabalha mais rápido. Então é muito importante que esse movimento saia da mola, saia daqui. Esse é o primeiro movimento que você tem que dar atenção. E isso não importa se você está tocando com baqueta ou se você está tocando com a mão, porque é muito diferente você tocar assim, que o movimento sai daqui do braço, do que você tocar assim, onde o movimento sai da mola. O primeiro movimento que a gente quer é a mola. É muito importante que saia daqui. Para ele sair daqui, quando você for estudar, você precisa ficar de olho nessa parte da sua mão, se está trabalhando corretamente. Porque assim você vai conseguir controlar as suas notas e alcançar uma velocidade. Isso é o mais importante. Seja com a baqueta, seja com as mãos, é muito importante. Depois a gente vai trabalhar as outras partes da digitação, que são os dedos, o movimento lateral, mas o primeiro movimento é o da mola. E aí, se de repente, mas o instrumento que eu vou tocar não tem baqueta, é com a mão, é o mesmo fundamento, certo? Não apoia a mão aqui, mas você tem que fazer aqui, ó, de uma maneira que você tenha a visão dos dois punhos, para ver o movimento. 1 e 1. É muito importante lembrar, nem todo mundo sabe, que quando vai se tocar algum instrumento, você não coloca força, de maneira alguma. Às vezes você vê algumas pessoas tocando, parece que a pessoa está colocando força, mas não pode colocar força. É o movimento do golpe, é o peso da mão, como a gente costuma dizer. Deixa a mão cair, deixa a mão bater, para que você tenha esse movimento. Quando você coloca força, você desloca a força pelo braço, você tira o movimento da mola e você começa a colocar uma tensão no braço. Isso vai trazer um cansaço e vai diminuir a sua velocidade. Então, quando você for estudar, é o movimento do golpe. Poxa, mas eu não tenho muito volume quando eu estou estudando. É uma coisa que você vai desenvolver lá na frente. O volume, a pegada, a força do tapa é uma coisa que você não precisa colocar força. Você vai começar a entender que é só soltar o peso da mão. Mas é uma coisa que você não vai fazer no primeiro momento. Então não pensa assim, eu toco mal, eu toco bem, porque um toca mais alto, outro toca mais baixo. O volume e a dinâmica são coisas que vêm depois que você adquire controle e velocidade. Não tem como fazer isso antes. Não tem como você ter dinâmica se você não tem controle e não tem velocidade. Então primeiro a gente trabalha essas duas coisas, depois a gente trabalha a dinâmica. Quando a gente for acertar a sonoridade com o instrumento, por que é sonoridade? Porque eu posso fazer aqui e aqui a mesma coisa, certo? Só que se eu fizer aqui, tem um som. Se eu fizer aqui, tem outro som. Se eu fizer aqui, tem outro som. Qual o som que me agrada mais? É isso que eu preciso descobrir. A minha sonoridade. Então eu vou...
eu vou descobrir a minha sonoridade experimentando. Tem gente que gosta de tocar mais aqui, outros gostam de tocar mais aqui e outros gostam de tocar mais aqui. Tudo depende daquilo que você gosta, daquilo que você alcança musicalmente, daquilo que você quer alcançar musicalmente. A sonoridade tem que ser sua. Escute algumas pessoas que você gosta, alguns artistas que você admira, porque se você se interessou por algum instrumento, provavelmente foi porque você viu alguém tocando. E aquela pessoa tem uma particularidade para tocar. Então é importante que você olhe como essa pessoa toca, pegue essa influência, traga para aquilo que você quer, para que você alcance um resultado. A gente não pode ser cópia de ninguém, cada um tem a sua musicalidade, mas as referências sempre ajudam muito. Então, vamos passar aqui para o segundo exercício, que a gente pode, né, como eu estava falando, o exercício é o mesmo conceito. É muito importante que enquanto você estiver se exercitando, você fique de olho aqui. E o último exercício é o direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Como assim? Você alterna e depois dobra. Direita, esquerda. Alternado. Direita, direita, esquerda, esquerda. Direita, esquerda, direita, direita. 1, 2. Certo? Alternado, dobrou, alternado. Entenderam? Tranquilo? Alternou, dobrou, alternou, acabou. Aí fala, poxa, um exercício. Não, não é um exercício. Você tem, começando com a direita, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. E aí depois você começa com a esquerda. Esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita. Então já são 2 exercícios. Trazendo tudo aquilo que a gente já começou antes. Você vai trazer aqui a mesma coisa, 1 e 1. Começa com a esquerda, depois começa com a direita. 2 e 2. Começa com a esquerda também. Ah, mas isso daí não vai fazer diferença nenhuma. Claro que vai fazer diferença. Você está trabalhando os 2 lados da sua independência. Então você precisa trabalhar isso de maneira que a sua mente entenda que você precisa fazer as 2 coisas, começando de um lado e começando do outro. Isso vai te trazer uma independência. De repente você consegue tocar 2, 3 instrumentos, você consegue fazer numa mão uma levada em um instrumento, na outra mão uma levada em outro instrumento. E isso você pode utilizar os pés também. Então isso é muito importante para quem toca percussão, porque o andamento ele pulsa de uma maneira, mas você tem como colocar acentos de outra forma, com outra mão, com uma outra coisa. Isso é muito importante para quem toca. E essa independência só vai vir quando você começar. Começa de um lado, começa do outro, começa de um lado, começa do outro. Isso faz a sua mente entender que você precisa sair pelos 2 lados. E, acima de tudo, a gente precisa entender que coordenação motora é trabalho, é exercício. Você escreve com a mão direita, destro ou canhoto, não importa. Se você trabalhar a outra mão, você vai escrever com a outra mão. No começo vai dar uma garranchada, vai escrever errado, vai lá ser umas letras feias, mas aí você vai no caderno lá, vai estudando, vai melhorando, daqui a pouco você está escrevendo com as 2 mãos. O jogador de futebol, ele tem uma perna que ele chuta, se ele trabalhar a outra perna, ele vai chutar com a outra perna também. A coordenação para os músicos é a mesma coisa. Você tem uma mão que você normalmente usa para escrever, usa para pegar as coisas, é a mão que você vai ter mais facilidade. Então você vai trabalhar mais a outra mão, que normalmente é a esquerda. Eu, como sou canhoto, a minha facilidade é com a esquerda, então eu tenho que trabalhar mais a direita. Isso é muito importante para a gente definir algumas coisas que a gente acaba ouvindo como mito. Ah, eu não tenho coordenação para tocar isso, ah, eu não tenho. É trabalho, tudo é trabalho. Quando você trabalhar, quando você desenvolver, quando você começar a pegar esses exercícios,
você vai ver que você vai ter um desenvolvimento legal. Então isso vai te trazer ótimos resultados. Isso é muito importante para que você consiga adequar aquilo que você vai tocar ao seu instrumento. E depois você pode até alternar e estudar com uma mão e com uma baqueta. Porque isso vai te trazer uma independência legal também. Como eu falei, para quem é percussionista nunca toca um instrumento só. Toca um pandeiro, toca um tantã, toca um carrom, toca um tambor, toca um ganzá, toca várias coisas, né? Toca um chocalho, toca uma infinidade de coisas que tem para você tocar. Mas a métrica é isso aqui que eu estou passando para vocês. O fundamento de tudo são esses 3 exercícios. Eles vão te trazer um resultado muito bom. Você vai conseguir desenvolver, não importa o instrumento que você esteja estudando, e isso vai te ajudar bastante. Então, eu espero que tenha ajudado vocês esses exercícios que eu passei, que são 3 exercícios que na verdade se tornam 6. Tudo que você for fazer, você obviamente vai começar com a mão que você tem facilidade, e depois você vai começar com a outra. E sempre alternando os lados, sempre de olho naquilo que você está fazendo, e sempre estuda com a baqueta, depois estuda com a mão. Outra coisa muito importante é o seguinte: a gente precisa estudar com as mãos, com as baquetas, e depois a gente precisa acrescentar o metrônomo. Porque o metrônomo é o que vai consolidar aquele controle que você está desenvolvendo do instrumento. O metrônomo é aquilo que vai te trazer a segurança de você estar tocando dentro da rítmica, do compasso, dentro da divisão correta. Porque quando a gente está estudando, a gente estuda sozinho. Quando a gente vai tocar, a gente acompanha outras pessoas. E o percussionista, o batera, o cara que está tocando um tambor, um prato, ele está cadenciando a música. Ele é responsável pela cadência musical. É responsável por como a música caminha. É responsável por como a música pulsa. Então é muito importante que você estude com o metrônomo, que você entenda que você, para acompanhar as outras pessoas, precisa ter uma constância. Você não pode começar acelerado, depois baixar, depois acelerar, chegar no final, deixar a música mais lenta. A música tem uma cadência, ela tem uma pulsação. Então é importante que essa pulsação seja colocada em prática. A gente começa estudando no metrônomo com 48 batidas por minuto, 52, 56, aí vai para 60, 72. Vai acelerando devagarzinho para que você tenha o controle musical. Então, quando a gente for estudar com o metrônomo, não importa o metrônomo, ele vai trazer para você a segurança, a regularidade de que você está tocando dentro do compasso. Tem um metrônomo aqui, eu estou em 48 batidas por minuto. Ah, mas é muito lento, mas é importante que você comece devagar. Legal, tá bacana? Dá uma acelerada. 70 BPMs. Aí eu venho aqui. 3, 4. É importante que vá se acelerando devagar para que você tenha o controle de tudo, sempre estudando 4x4. Se você não quiser colocar acento na primeira nota, pode colocar ela normal. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui nós estamos a 70 batidas por minuto. É muito importante que você estude e estude os 3 exercícios. Faça esses 3 exercícios começando da direita, começando da esquerda e depois adicione o metrônomo. Acompanhe o metrônomo, porque ele vai te dar segurança. Vamos dar uma passada nos 3. Só para a gente ver como é que fica. Sempre de olho na sua mão. Agora o 2. 3, 4.
Pô, mas aí ficou muito rápido para mim. Não tem problema, faz aqui, ó. Vamos pro terceiro. Talvez você já tenha um conhecimento musical e de repente você pensa assim, pô, mas isso aí, cara, é muito lento, isso aí não, eu já toco, eu já faço. É importante que se respeite esse processo, porque mesmo se você já toca, mas você nunca parou para estudar o instrumento, é muito possível que você tenha alguns vícios, algumas posturas erradas. Então é muito importante que você dê uma atenção nesse fundamento e que você comece ele bem devagar para que você adquira uma base sólida. Mesmo que você já toque, faça devagar. Porque principalmente para quem toca sabe que o mais difícil é você controlar a pulsação numa velocidade baixa. Porque na alta, você solta o corpo e ele vai embora. Você entendeu a rítmica ali, está tocando, ele vai embora. Na baixa é mais difícil, porque você tem que segurar, dividir as notas iguais, pausadas. Então é muito importante que você faça esse exercício. Então ainda, vamos colocar aqui em 62 BPMs. Se você for estudar com a mão, vamos dizer que a gente está estudando um pandeiro. Então a gente pode aplicar também esses exercícios. Exercício 2. Exercício 3. Aí você pode me perguntar o seguinte, poxa, mas como é que funciona essa divisão? Se ele está em 1, 2, 3, 4, e eu preciso colocar duas notas, você lembra que quando você está pensando em 1, 2, 3, 4, as notas estão aqui. Quando eu estou aqui, eu tenho um tempo vazio. 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui a gente coloca como E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. São sempre no E, eu vou colocar duas. Se eu estou fazendo paradiddle, eu vou fazer tu, tá, tu, tu. Tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá. E ele vai continuar. Quando for uma e uma é 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E no E eu coloco duas notas. 3 e. 3 e. Tu, tá, tu, a. Eu sempre coloco na cabeça da nota e no E. E, pum, vai ser duas notas. Então você vai dividir sempre dessa forma. Se você quiser fazer de acordo com aquilo que a velocidade traz para você, é mais fácil no começo. Isso aqui também está certo. Então é muito importante que a gente divida de forma igual. Ah, mas poxa, é chato estudar assim. É chato, mas faz parte do processo. E os resultados e os ganhos são muito grandes. Não é investimento em dinheiro, mas é investimento em qualidade sonora. Você vai tocar de uma maneira muito mais homogênea. Quando for fazer aqui também, é a mesma coisa. Vai te ajudar, vai te trazer segurança. Depois, quando acelerar um pouco, porque quando você for tocar,
precisa sempre estar na cadência daquilo que você está tocando. Então, quando você estuda devagar, te traz a segurança de saber que você está fazendo a coisa da maneira correta. O metrônomo ajuda e muito, mas primeiro faça sozinho, primeiro faça tranquilo, primeiro controle aquilo que você precisa, tenha certeza de que não está colocando acento, de que está fazendo igual, de que está fazendo todas as notas iguais, para que você possa conseguir desenvolver com o metrônomo. Não estude correndo atrás do metrônomo, tá? Se está dificuldade com o metrônomo, então volta, estuda sem ele mais um pouco, tranquilo, para que você faça de maneira homogênea. Depois que você tiver certeza que está homogêneo, vai para o metrônomo. Aí pega firme, começa devagarzinho, vai acelerando, 48 batidas por minuto, 52, 64, vai colocando 4 tempos, vai acelerando, procura fazer durante um tempo para que você consiga ter a tranquilidade de fazer de forma correta. Beleza? Para que você não tenha o problema de ficar viciado em acentos, com a levada viciada, para que você possa fazer e você consiga ter um resultado bacana. Então, sempre respeite esses processos para que você possa desenvolver da melhor maneira possível, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, espero ter ajudado vocês aí e a gente vai continuando por aqui. Um abração aí, muito obrigado a todos.